Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos começar agora, com a nossa segunda aula, falando sobre a condução daquele caso. Então, o que a gente solicitou, o que a gente acha importante para o nosso dia a dia, E já verdadeiramente, uma vez que a gente fez o planejamento, vamos colocar a condução. Então, como a gente fez, A gente criou o planejamento reverso. Eu sei aonde eu quero chegar e vou retrocedendo essas etapas. Bom, então, como eu disse para vocês, só para relembrar um pouquinho, que já passaram alguns dias, talvez vocês tenham esquecido, mas esse era o caso, essa era a condição inicial do nosso paciente. A gente observou isso na tomografia, identificamos que ela tinha uma depressão, uma deficiência óssea, e apesar de às vezes enganar um pouquinho essa imagem, mas isso me gerava bastante transtorno. Por quê? Porque uma vez colocando o implante nessa região, eu não teria uma prótese interessante para reabilitar, eu teria muita dificuldade em restaurar o dente do paciente. Então não adianta o paciente ter uma condição óssea muito delgada e você limitar a posição do seu implante diante dessa condição óssea e depois você ou o seu colega que vai reabilitar o paciente sofrer demais na condução e na finalização protética. Então a gente sempre pensa na posição ideal do seu implante, onde que deve ser a correta posição do seu implante. Se o paciente necessitar de enxerto, a gente tem que fazer uso de enxerto para depois sim colocar o nosso implante, tá? Então a gente trabalha muito, isso é muito abordado no nosso dia a dia, a questão dos enxertos ósseos, E a primeira pergunta que se faz é o seguinte: enxerto dá certo? Enxerto ósseo dá certo? Eu sei que alguns colegas ainda se perguntam um pouquinho quanto a isso, e esse artigo aqui responde exatamente esse tipo de pergunta. Então, foi um estudo analisado 10.000 implantes, tá? 10.000 implantes em 20 anos. Então, 10.000 implantes que foram estudados em 20 anos, e pôde-se observar que aqueles implantes ao qual foram introduzidos numa área enxertada teve o mesmo nível de sucesso daqueles implantes que você colocou no osso natural do paciente. Então a primeira pergunta é: implante com uma área enxertada dá certo? Enxerto dá certo? Eu te afirmo, justamente por esse artigo, que sim, isso dá super certo, desde que você saiba conduzir esse tipo de tratamento, tá? Bom, e existem diversos tipos de enxerto. Eu acho que é aí que está o segredo. Em qual caso indicar determinada técnica, tá? Então, falando um pouquinho, a gente tem os enxertos autógenos. O que são os enxertos autógenos? São aqueles enxertos que a gente remove do próprio paciente, Então, a gente pega da própria boca do paciente. Alguns colegas removem isso da calota craniana, removem da crista ilíaca, e utilizam aquele osso para trabalhar com enxerto ali intrabucal. Claro que isso é excelente, claro que isso é o melhor recurso que se tem. Você pegar um osso do próprio paciente e inserir, no próprio indivíduo. No entanto, o que a gente nota? Duas coisas que a gente nota no nosso dia a dia mais atual. Que você submeter o seu paciente a duas áreas cirúrgicas, onde uma você vai remover e a outra você vai inserir, isso incomoda muito para o paciente, E um outro ponto de vista também é que, será que é preciso sempre fazer isso? Porque hoje a gente tem alguns recursos que não necessariamente me obriga a sempre remover esse osso do meu paciente, sem falar na disponibilidade que a gente tem. Porque as áreas que a gente elege, as áreas que são necessárias para remover esse enxerto ósseo, muitas das vezes a gente é condicionado a áreas muito estreitas. Então isso é muito importante a gente definir. É o melhor material? Sim, o osso autógeno sempre vai ser o melhor material, mas nem sempre ele vai ser o mais indicado, justamente por essa somatória de decisões. Um outro tipo de osso que a gente tem é o osso homógeno. O que é o osso homógeno? É o osso oriundo da mesma espécie, de humano para humano. Ou seja, é um cadáver, Então o paciente, a pessoa faleceu, ela não foi identificada pela família, e aí isso vai para órgãos especializados nisso,
removem o tecido ósseo desse paciente, refrigeram esse tecido ósseo, né, faz um tratamento químico nesse tecido ósseo e aí coloca isso a ser comercializado. E isso, pessoal, apesar de ainda existir alguns institutos que fazem e trabalham com esse tipo de enxerto, infelizmente ao longo dos anos a ciência vem mostrando que não é um enxerto tão efetivo assim e que ao longo dos anos você tem um material ali que não está servindo para nada, é um material inerte, ele não está interagindo com o seu organismo. Sendo assim, ele não é tão efetivo hoje em dia a utilização dele, justamente por não haver essa interação com o organismo, tá? E a gente tem também um outro tipo de enxerto que ganha muita força nos dias de hoje, que é o enxerto aloplástico. O que consiste no enxerto aloplástico? É um enxerto sintético, é um material regenerativo, né, que é inserido no indivíduo para regenerar o osso. No entanto, ele é feito totalmente em laboratório, né? Então é muito bem utilizado e ganha muito hoje, muita expressão no mercado atual, justamente para aqueles pacientes veganos que são contra a utilização de experimento em animais. Então é um material que ganha muita força no nosso dia a dia e é um material que você não tem limite de utilização, porque a fábrica consegue produzir a quantidade necessária para reabilitar um paciente como um todo, diferente do outro autógeno, que você tem ali pequenas áreas que você pode remover. Então você tem uma facilidade muito grande em trabalhar com esse biomaterial. E nós temos também, por fim, o material xenógeno. O que é o material xenógeno? É um material oriundo de outra espécie. Então o homógeno é de humano para humano e o xenógeno é de humano para um outro animal. Seja ele a vaca, seja ele o porco, seja ele o cavalo, né? Então a gente tem de origem bovina, que é do boi, a gente tem origem de porcina, que é do porco, e a gente tem de origem equina, que é do cavalo. E por incrível que pareça, esse biomaterial é o biomaterial mais estudado e mais usado da odontologia. Então são os materiais que a gente tem mais embasamento científico em quantidade e longevidade na odontologia. Então no dia a dia, esse material acaba sendo o material mais comum no uso, na aplicação do profissional. E para finalizar, algo muito novo e que a gente tem muito orgulho de estar falando sobre isso, foi uma vertente de material que eu tive a oportunidade de desenvolver, que foi um material fresado. Então hoje em dia, você já tem a capacidade de enviar uma tomografia para um centro especializado e ele desenhar um seu enxerto próprio para o defeito ósseo presente do paciente. Então é algo que realmente a gente tem utilizado bastante e que está ganhando bastante difusão dessa técnica perante ao mundo. E a gente tem muito orgulho de ter sido pioneiro nesse tipo de técnica perante ao mundo, né? Bom, mas como a gente disse, essa daqui era a condição inicial do paciente, a gente teria que operar o nosso paciente e aí a gente faz todo o processo. A gente abre o retalho, né? Então fazemos as incisões das formas corretas, como devem ser. Fizemos a exposição do nosso tecido ósseo, visualizando aonde havia o defeito. A gente pode observar que nessa área aqui inferior, né? Ou essa área mais apical, era exatamente onde a gente tinha o grande defeito ósseo, essa área que já não era tão debilitada assim. E o que a gente fez? A gente fez a conjugação de técnicas, que é algo também muito interessante. Uma vez que eu tenho uma propriedade biológica muito interessante do osso autógeno, que é do próprio paciente, e eu tenho uma disponibilidade de mercado muito grande do osso xenógeno, que é o biomaterial de origem bovina, a gente associa isso, a gente potencializa o nosso enxerto. Então o que a gente fez? A gente removeu um pouquinho de osso do nosso paciente na região inferior, associou ao biomaterial e levou isso, né, para a área receptora. Fizemos as incisões, o descolamento, né, a exposição do tecido. Aqui a gente fez a remoção desse tecido ósseo, né? Então como que a gente produz essa remoção?
Aqui a gente usou um equipamento, como eu disse para vocês, o equipamento é muito importante também na odontologia, então a gente usou um equipamento que tem um corte extremamente preciso, é um corte que gera um pós-operatório muito menos desconfortável para o nosso paciente, porque o nosso paciente ele vive de experiência. Então é importante você gerar uma experiência dentro de um procedimento mais complicado, né, mais invasivo, mas é importante você, no que você consegue trabalhar, melhorar a experiência do seu paciente perante ao enxerto ósseo, que é algo tão complexo. Então aqui a gente fez uso do piezo, vocês também terão contato com isso no dia a dia de vocês. Eu acho que é fundamental você melhorar esse tipo de experiência, porque a gente escuta com muita frequência dos nossos pacientes: doutora, não quero fazer enxerto porque o meu vizinho fez, o meu esposo fez e falou que sofreu demais. E aí que está a sua artimanha, o seu recurso de venda, e você mostrar, mas a minha remoção do seu tecido é feito com instrumental, é feito com equipamento muito menos agressivo, vai te dar um pós-operatório muito mais confortável, tá? Então a gente fez a remoção, a gente particulou esse enxerto, né? Então a gente transformou um bloquinho, a gente transformou ele em grânulos. Olha aqui a área, né, do pós-operatório, e a gente associou isso ao xenógeno. É uma combinação muito interessante, porque a gente pega as propriedades interessantes do autógeno com a quantidade inesgotável do xenógeno e potencializa o nosso tipo de enxerto. Então a gente fez isso aqui, né, o nosso pozinho, onde a gente misturou os dois materiais, né? E lembrando, pessoal, que para um enxerto dar certo, ele precisa ficar estável, ele precisa ficar quietinho naquela região. Se eu coloco o pozinho e ele cai, não vai adiantar nada, não vai regenerar. Então a gente precisa criar uma estabilidade do nosso enxerto, assim como a gente precisa criar uma estabilidade do nosso implante. E pensando nisso, a gente precisa... Quais são os recursos que são desenvolvidos para a gente trabalhar dessa forma? E aqui é um recurso, é uma tela. Esse material é uma tela de titânio, que com essa tela a gente consegue estabilizar, criar uma estrutura, a gente cria o famoso arcabouço justamente para acomodar o nosso enxerto. Então foi o que a gente fez, né? Aqui está a telinha e aqui debaixo está o nosso enxerto. Nosso enxerto aqui totalmente posicionado, e essa telinha está fazendo o quê? Estabilizando o nosso enxerto para que a gente possa, no futuro, em torno de 6 meses, inserir o nosso implante. Olha, de uma visão mais aproximada, a gente tem os parafusinhos de fixação, né, justamente para prender esse enxerto no tecido ósseo. E um outro ponto muito legal que a gente tem trabalhado e tem explorado muito nas nossas aulas e no nosso curso é o uso do PRF. O que é o PRF? O PRF é um material onde a gente colhe, né, o sangue do paciente, coloca numa centrífuga. E o que essa centrífuga faz? Como a gente sabe, o nosso organismo tem glóbulos brancos e vermelho. O vermelho ele é a condução, né, o transporte do oxigênio, e o branco está responsável a cicatrização. Então, quando a gente coloca nessa centrífuga, ela separa a parte vermelha, oxigênio, parte branca, proteção, cicatrização. Então a gente otimiza o nosso enxerto trabalhando com PRF. É algo muito moderno que a gente gosta de explorar muito nos nossos casos de enxertia, tá? Então a gente colhe o sangue do paciente, leva isso numa centrífuga, tá? E depois insere esse material, né, essa membrana que a gente chama de PRF, a gente insere ali por cima do nosso enxerto para melhorar a cicatrização do nosso paciente. É algo que a gente tem utilizado bastante e que a ciência mostra também grandes resultados, não só para a odontologia, mas com a área da saúde, pacientes com feridas oriundas, né, do descontrole de diabetes. Então isso daqui ajuda muito a reparar o tecido e obviamente é muito interessante nesse tipo de cirurgia. Então foi o que a gente fez, a gente usou esse tipo de recurso para ajudar a cicatrizar o paciente, né? E aguardem agora a terceira aula que a gente vai mostrar o resultado disso tudo. Tá legal? Um grande abraço a todos.